Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 7 de outubro. Está começando o terceiro programa dos fundos imobiliários. Eu sou o professor Arthur Vieira de Moraes e se você ainda não me conhece, muito prazer. E se você não viu os outros dois programas das semanas anteriores, não tem problema. Vá no site do Infomoney, procure a página do Infomoney TV e encontre lá. Semana passada teve entrevista com o Sérgio Beleza, foi muito bacana. Teve também um estudo muito interessante da Economática, mostrando o IFIX ajustado pela inflação. E no primeiro programa teve uma comparação muito bacana também do mercado de fundos imobiliários com o mercado de ações. Mostrei lá uma comparação risco-retorno desde 2011 até 2015. Mas hoje, programa ao vivo, são 15h40, 15h45 mais ou menos, em horário de Brasília. A gente vai ter convidado novamente. Thiago Reis está aqui e vai falar de compra de vacância. Antes de começar esse bate-papo, destaques da semana, e eu quero também explicar para você o que é a compra de vacância, para que então a gente tire o melhor proveito do nosso convidado e ele vai mostrar a prática dessa estratégia, ok? Então vou começar dando os meus destaques aqui da semana, três destaques importantes. Primeiro, quero falar da consulta formal que o BC Fund está fazendo, o BRCR. Se você é cotista desse fundo, você vai receber um e-mail, vai receber uma carta pedindo para que você se pronuncie, dê o seu voto a respeito de dois assuntos importantes. Eles pedem autorização para fazer a locação de um imóvel para o Banco Pan e também para ter autorização para adquirir cotas de fundos imobiliários que sejam administrados pelo BTG, que é o mesmo administrador do fundo. Como se trata de conflito de interesses, é preciso que você, cotista, dê o seu voto, dizendo sim, concordo, ou não, não concordo, para que isso possa então ser incluído ou não no regulamento. Mas não deixe de se pronunciar. Concorde ou não concorde, responda. Você pode fazer isso por e-mail ou pelo correio. Não deixe de participar, ok? É importante, é o seu patrimônio, é o seu fundo que está precisando aí de fazer uma consulta. Um outro destaque, mais uma vez um fato relevante com uma notícia não muito boa. O fundo GRLV11, o CSHG GR Louveira, anunciou uma repactuação do contrato de locação com a Ambev essa semana, e uma redução de quase 27% no valor do aluguel. Mais uma vez a crise aprontando das suas, né? E um último destaque a respeito do Fundo Mercantil do Brasil, que era um fundo que tinha 3 imóveis alugados para um único banco, o Banco Mercantil do Brasil. Há um tempo atrás um desses imóveis ficou vago e agora a administradora, que é a Rio Bravo, soltou um fato relevante dizendo que conseguiu vender este imóvel que estava vago. Tá, ok? Esses os destaques que eu queria dar essa semana. Agora, eu vou explicar para você o tema de hoje, que é a compra de vacância. Você sabe que o fundo imobiliário ele é bastante indicado para quem gosta de renda, para quem gosta de dividendos, mas cabe todo tipo de estratégia para todo tipo de perfil neste produto. Então hoje a gente vai falar de uma estratégia diferente, aquela de ganho de capital, de quem quer ter lucro, mais com a valorização das cotas do que com os rendimentos. Eu vou explicar conceitualmente a compra de vacância e depois vou falar com um especialista nisso, que faz na prática, no dia a dia dele, que é o Thiago Reis. Então vamos lá, se puder pôr na tela, por favor. A compra de vacância. Tem aqui uma telinha do nosso curso, a gente aborda esse tema, inclusive, durante o curso. Para quem quer fazer uma carteira com vistas para o ganho de capital, vai buscar no mercado fundos desvalorizados, mas que tenham bons ativos no seu patrimônio. Então que eles estejam desvalorizados aí temporariamente ou circunstancialmente. Bons indicadores para isso, o valor do metro quadrado dos imóveis comparados ao valor do metro quadrado aí do fundo, né, a valor de mercado, ou a relação do preço sobre o valor patrimonial. Não vou me preocupar com isso porque o Thiago vai falar com mais detalhes. Mas a questão é que o mercado precifica os fundos imobiliários pela renda. O brasileiro gosta muito lá da renda mensal e é mais ou menos como num paralelo com a renda fixa é que tem se feito a precificação de fundos imobiliários no Brasil. Mas a gente sabe que isso não é renda fixa e que não é só renda, tem um patrimônio lá dentro.
Então os fundos, quando tem uma vacância elevada, e o que é vacância? Imóvel vago. Um fundo que tenha 10 imóveis e 2 imóveis estão vagos, 3 imóveis estão vagos. Um fundo que tenha um prédio e metade desse prédio esteja vago. Então ele não tem todo o seu potencial de geração de renda. Os rendimentos mensais eles ficam diminuídos por um determinado tempo. Isso normalmente leva as cotas a se desvalorizar na bolsa. Então quem vê oportunidade, quem fala, poxa, apesar do rendimento estar baixo, eu tenho aqui um ativo de qualidade, um imóvel de qualidade, vai buscar essa estratégia de comprar a vacância, com a possibilidade de ter um retorno de longo prazo, um ganho de capital de longo prazo, quando essas cotas voltarem a um patamar que pareça razoável, que pareça racional, digamos assim. Um exemplo bem rapidinho aqui, um fundo monoativo de um único prédio, que é o Tower Bridge Office aqui em São Paulo. Olha esse gráfico desde quando ele foi lançado. Ele é lançado, tá lá, tem o Habite, já tem um outro imóvel alugado, andar alugado, vai passando o tempo e as locações não acontecem, e o fundo começa a sofrer na bolsa, começa a ser bastante penalizado. Olha aí nesse vale, eu diria que está aí bem caracterizado a compra da vacância. Com muitos andares vagos ainda sem gerar renda, o cotista penaliza as cotas na bolsa. E aí então quem enxerga essa oportunidade, quem acredita que este é um imóvel de qualidade, que tem boa possibilidade de ter lucro no futuro, vai buscar essa estratégia. Esse é só um exemplo, esse fundo, não estou fazendo nenhuma recomendação aqui, estou dando um exemplo e depois o próprio Thiago vai falar dos fundos que ele enxerga essa oportunidade, se ele quiser. Mas é só para você entender o que é essa compra de vacância. É pegar um imóvel, um fundo que seja dono de um imóvel que eu julgo ser um bom ativo, um ativo de valor, e que as cotas estejam desvalorizadas mais do que de fato o imóvel está desvalorizado. Então aí surge uma oportunidade de longo prazo e não é o objetivo principal a renda e sim o ganho de capital. Tá legal? Já então vamos falar com o Thiago. Eu só quero dar o meu recado mais uma vez, lembrar que eu gravei aqui em parceria com a Infomoney Educação o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Você vê aí uma parte dele, uma telinha, os módulos, e eu quero mostrar para você, quem está no chat já vai receber esse link agora, e eu quero mostrar para você que está assistindo depois o caminho para chegar lá. Ó. No site do Infomoney, menu, cursos, vai abrir a página de cursos do Infomoney com uma série de bons cursos de vários assuntos. E o nosso está aqui, ó, Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Clicou lá em Saiba Mais, você já vai ter acesso a todo o conteúdo programático e querendo já vai poder fazer a sua inscrição. Olha lá. Todo o conteúdo, o que você vai aprender em cada um dos módulos. Ok, eu te convido a conhecer, como eu venho dizendo, o trabalho está bem bacana, eu tenho confiança de que o conteúdo é relevante e que vai te ajudar a investir com clareza, com consciência, sabendo quais são os fundos que interessam para a sua estratégia, para o seu perfil de investidor. Está aí no chat para quem está acompanhando. Tá legal? Então agora, hora de dar voz ao nosso convidado aqui. Thiago Reis. Tudo bom, Arthur? Tudo bom? Obrigado Obrigado você. Pela oportunidade. Eu endosso o seu curso, recomendo que quem está começando, quem já tem nível médio, até quem está avançado, tem sempre alguma coisa a aprender aí. Sempre, está todo mundo aprendendo sobre fundo imobiliário, né? E eu diria que o fundo imobiliário é um dos melhores instrumentos para quem busca renda, né? Sim. Não é o que a gente vai tratar hoje, exatamente, mas dificilmente você vai encontrar no mundo inteiro algo que pague próximo de 10% de dividend yield no mundo que você tem juros baixos, né? Aqui a gente tem juro alto, né? Essa é a grande dificuldade, mas não é dos fundos imobiliários, até falamos disso semana passada com o Sérgio Beleza. O juro alto é um problema para qualquer tipo de investimento, mas dentre os
os investimentos que geram renda, o fundo imobiliário tem uma vantagem interessante, que é gerar renda mensal. Só que a renda não é fixa, né? Esses são os detalhes que a gente precisa estudar e conhecer. Assim como ações. Assim como ações. Mas mesmo assim é muito difícil você encontrar ação com dividend yield sustentável na casa de 10%, até acima de 5% já é difícil. E quem paga mensalmente paga muito pouco, no caso das ações. E nos fundos imobiliários a gente sabe a distribuição é alta por causa do payout elevado, né? Mas eu queria que você se apresentasse. Eu vou dizer o seguinte: eu posso te considerar um alpha hunter? Um alpha hunter, para quem não sabe, é aquele investidor, aquele gestor que procura sempre um ganho acima de um referencial, acima de um patamar. O Thiago, ele é um investidor profissional e que ele está sempre buscando isso, uma oportunidade de um ganho acima do mercado, um ganho acima de um referencial, tá certo? E você era gestor de fundo de ações. Sim. E num determinado momento passou a olhar para os fundos imobiliários, e o que te chamou a atenção? Por que você migrou para esse mercado, vamos dizer assim? Quando eu comecei em 2003, as ações no Brasil elas eram muito pouco cobertas pelos analistas, tinham poucos investidores. Eu ia numa das ações que eu tinha maior concentração da minha carteira, era Alpargatas. Você ia numa assembleia, era só eu de acionista, fora os controladores, né? Era antiga, os antigos controladores, que mudou agora a JBS, né? Isso com quase todas as empresas. Meu pai, na reunião da VEG, ele falava que tinha 5 pessoas. Assim, era um mercado muito pequeno, né? Assim, poucas, e tinha muita ineficiência por conta disso. Por volta de 2014, eu vi que isso tinha mudado, né? Por conta dos IPOs, por conta da alta do mercado, muita gente se interessou por ações, e era muito difícil você chegar numa empresa que alguém não tinha chegado antes, estudado. Melhorou a eficiência do mercado? Com certeza, o mercado ficou muito mais eficiente, o que é ruim para quem busca se diferenciar. É uma competição por alfa, né? Tá todo mundo querendo ganhar acima da média. Se você tem mais pessoas buscando alfa, o alfa vai ter mais... É mais raro, vai ser mais difícil, né? Tem até um livro que muito bom chamado The Shrinking Alpha, né? A queda do alfa, porque tá todo mundo atrás do alfa. Inclusive hoje os computadores, os algoritmos... não são mais só pessoas, né? São computadores, você está competindo com o software, né? E eu vi que existia uma categoria ali que estava sendo pouco explorada, que era a dos fundos imobiliários. Por ter uma concentração muito grande de pessoa física, e pessoa física... acho que tem 2 características que chamam a atenção. Elas olham muito renda, o que eu acho que é legítimo, mas muitas vezes pode levar a problemas, né? Então, o cara cai no conto da renda mínima, enfim, coisa que você já falou e deve falar ao longo do curso aí. E também a pessoa física, muitas vezes ela não tem o aparato instrumental para analisar. Né? Inclusive, acho que o seu curso deve ajudar bastante a pessoa que está começando, né? Infelizmente, na época que eu estava começando, eu tinha que comprar os livros de REIT americano para tentar entender, e é outra dinâmica, né? A gente pode até falar das diferenças de REITs para os fundos imobiliários brasileiros, a alavancagem, o tamanho, lá é outra governança, tem conselho, tem... É importante conhecer, mas a verdade é que são produtos muito diferentes. É outra realidade, né? E, enfim, você tem que aprender com o que tinha ali, tinha materiais muito escassos, né, para dizer assim. E isso era bom. Por quê? Menor eficiencia, mais alfa sobrando. Mais alfa sobrando, e foi isso que eu fiz. Deixa eu tentar, Thiago, só tentar explicar para quem não está... A gente está falando de teorias de finanças aqui, o Dini Fama está feliz da vida de ouvir esse papo, né? O que é esse alfa aí? Eu quero que você imagine o seguinte: se você anda de carro nas grandes cidades, aquele baita engarrafamento, e você tem o seu Waze ligado, você sabe como é, tá todo mundo parado num lugar e o Waze te faz uma rota lá mágica e você consegue fugir do engarrafamento. Esse seria o alfa, e seria enxergar aquilo que a maioria não enxergou, como se só houvesse um caminho por uma avenida principal. O que faz o alfa hunter como o Thiago? Procura essa via alternativa, procura uma oportunidade de chegar mais fácil ou mais rápido a um objetivo. Então, quando ele diz que a eficiência não é tão grande, ele quer dizer que a gente está numa grande cidade muito engarrafada e poucos usam o Waze. Porque imagina se todo mundo que dirige, por exemplo, em São Paulo, às 6 horas da tarde, todos os carros estivessem com o Waze ligado ao mesmo tempo. Não teriam rotas alternativas.
Concorda comigo? Então, essa é a questão. Ele percebe que num determinado momento, todo mundo que estava no mercado de ações já tinha o seu Waze ligado. Já no mercado de fundos imobiliários, ainda tem só meia dúzia usando o Waze. Faz sentido? Total sentido. Melhor, conseguiu resumir melhor do que eu conseguiria, que nem Katia. Vou copiar no futuro essa descrição de alfa. Enfim, eu via que existia esse espaço para investir em fundos imobiliários e foi isso que eu fiz. Eu direcionei cada vez mais meus esforços e meus recursos para investir em fundos imobiliários. E aí foi estudar, foi falar com muita gente, foi conhecer quem já estava no mercado e cada vez mais migrando boa parte dos seus recursos para fundo imobiliário. E eu adicionaria algumas coisas que aconteceram, né? O ciclo do mercado imobiliário virou para uma baixa. Sim. Né? Eu acho que muitos investidores, pessoas físicas, entraram por conta do oba-oba, de fundos que subiam 50% em 2012, etc. E daí na hora que parou de subir, muitos desovaram, falaram, pô, isso aqui parou de subir, esse negócio que eu comprei achando que ia subir 50% que nem subiu em 2012, sim, na verdade esse ano de 2013 está parado e muita gente desovou. Acho que chegou a ter 100 mil investidores, mais de 100 mil investidores em fundos imobiliários. 105 mil. 105 mil e caiu rapidamente para 85 mil de agora. 85 mil. E como não tinha muita liquidez, quando não existe muita liquidez... Favorece o comprador. Né? Favorece o comprador. Tinha 20 mil pessoas querendo sair e só eu querendo entrar. Ou eu e mais alguns poucos ali, né? Ou seja, era um buyer's market, né? Assim, eu tinha 25 mil pessoas querendo me ofertar e tinha só eu e mais poucos ali que estavam dispostos a comprar. Então, o preço estava muito baixo. Então, além dessa questão de ser menos estudado, etc., tinha uma pressão vendedora que facilitava, né? Então, foi nessa época que você principalmente montou a sua carteira? Montei minha carteira no começo de 2015, não, no 2013, 2014 eu passei o ano inteiro estudando, me dedicando ao estudo dos fundos imobiliários, e no final de 2014 para 2015 eu já tinha minha carteira formada. Tá aí, você já resumiu tudo. Passou um ano estudando antes de ir lá e tomar suas posições. Eu preparei um roteirinho aqui só para para eu não me perder, né? Então, eu quero saber o seguinte, você gosta de vacância, você gosta de comprar vacância, porque como eu expliquei agora, você enxerga alguns bons ativos que te parecem baratos, né? Você falou um negócio aí interessante de que a gente olha muito só para a renda. Eu sempre falo que não é o rabo que balança o cachorro, e sim o cachorro que balança o rabo. E aí quem olha para a renda, olha só para o rabo. E esquece de olhar se o patrimônio é bom, se o patrimônio é ruim. Dois fundos desvalorizados, um pode ter um tremendo de um ativo bom, temporariamente desvalorizado, enquanto o outro nem tanto. Então o seu trabalho é esse, certo? A sua análise é encontrar essa. Quais são esses parâmetros? O que você olha para falar, esse aqui que eu quero comprar e não o outro que eu vou comprar? Bom, eu acho que, primeiro, existem duas estratégias vencedoras em imóveis. O cara que busca dividendo, o que acontece é que os fundos que pagam dividendo de maneira segura, eu acho que eles subiram muito, enquanto os de vacância talvez tenham ficado um pouco para trás. Sim. Então, na balança aqui entre essas duas estratégias, que eu acho que as duas são legítimas, eu inclusive sempre preferi mais dividendo. Só que as ações de dividendo, os fundos imobiliários de dividendo começaram a ficar mais caros, e os que, por conta dessa valorização que vocês viram aí, o IFIX subindo acho que quase 30% no ano. Enquanto outros fundos que têm uma vacância maior, por não produzirem renda e talvez não tenham, e por não produzirem renda, talvez não deem um apetite para aqueles investidores, pessoas físicas que gostam de renda, que é a maioria das pessoas, eles ficaram para trás. Então, nessa balança entre dividendos e compra de vacância, eu acho que a vacância começa a ficar mais interessante. Então, minhas últimas compras recentes de fundo imobiliário têm sido focadas em vacância, não porque eu prefiro a vacância em detrimento de dividendo. Porque circunstancialmente está mais atrativo ao seu ver a vacância do que o dividendo. Assim como era circunstancialmente, no meu entender, lá atrás, em 2014, fundos imobiliários em relação às ações. Né? E eu acho que até foi uma boa escolha. De lá para cá, os fundos imobiliários subiram muito mais do que a média das ações. Mas, enfim, e quais parâmetros eu olho na hora de comprar vacância? Eu acho que você tratou muito bem na sua apresentação anterior. Preço por metro quadrado,
comparar esse preço por metro quadrado com transações recentes no mercado, então tem que pesquisar um pouco. Mas hoje em dia com a internet você consegue... Tem muita informação. Tem muita informação. Desconto sobre o valor patrimonial, apesar de eu preferir o preço por metro quadrado. Por que eu prefiro o preço por metro quadrado e comparar com transações... Porque não entra caixa, equivalentes de caixa e coisas do tipo. E também a equivalência patrimonial, muitas vezes, ela é arbitrada por uma consultoria especializada, e muitas vezes quem escolhe a consultoria especializada é o administrador, gestor do fundo, e esse gestor e administrador do fundo, ele é remunerado sobre o valor patrimonial. Então você tem um certo conflito de interesse. Eu não estou dizendo que isso acontece, mas pode acontecer, do administrador escolher aquele consultor para dar uma chancela ao valor patrimonial aquele que deu o maior preço. Sim. Né, porque ele vai ser remunerado como um percentual daquilo. A gente volta àquela discussão que está muito em voga, que foi a mudança que a Instrução 571 promoveu a respeito da cobrança pelo valor de mercado. E isso está gerando bastante dúvida, inclusive dos administradores, nem todo mundo está concordando com a interpretação. Acho que seria muito importante que a CVM soltasse um ofício circular, dando a interpretação dela do que se trata. Então, você está falando, olha, pode haver um conflito de interesse entre quem cobra por patrimônio líquido e ele mesmo contrata a avaliação. A CVM entendeu isso e, a meu ver, disse que se o fundo é listado em bolsa e faz parte de um índice que tenha como métrica o valor de mercado, então tem que cobrar pelo valor de mercado. Mas parece que isso não ficou claro para todo mundo. Quando eu digo isso, eu quero dizer que não necessariamente eu estou correto na minha interpretação e tem gente interpretando de maneira diferente. Então seria importante que a CVM ajudasse a esclarecer o mercado, quem sabe por um ofício circular. Né? Enfim, é por isso que eu prefiro muitas vezes olhar o preço por metro quadrado. E obviamente você não pode comparar um preço de metro quadrado de um fundo como o OneF, que é aqui na Faria Lima, com um em Macaé. Claro. Né? Assim, são preços, são realidades econômicas diferentes, etc. Então você tem que tentar comparar com transações semelhantes que acontecem em cada uma das geografias. Os relatórios das consultorias imobiliárias dão esses valores segmentados por região, por região. Cidade, por tudo, né? Hoje em dia a informação ela é muito rica, ampla. E talvez algo que talvez não esteja claro para todo mundo que está assistindo, esse valor de metro quadrado a mercado, o que ele está querendo dizer? Sabendo qual é o total de metros quadrados que um fundo imobiliário tem, né? Digamos, um imóvel inteiro tem 5.000 metros quadrados, vamos dizer assim. Ele vai pegar o valor de mercado do fundo, ou seja, a cotação dele em bolsa, vezes o número de cotas, e vai dividir por esse número de metros quadrados. Então ele encontra quanto que está valendo na bolsa o metro quadrado daqueles imóveis. E depois ele vai procurar no mercado real, no mercado de tijolo, a informação quanto que está valendo o metro quadrado. E aí, se tiver uma diferença muito grande entre bolsa e tijolo, nasceu a oportunidade da compra de vacância, tá certo? Tem que fazer conta, tem que ir atrás, as informações não são tão fáceis de encontrar, então você quer saber quantos metros quadrados tem um determinado fundo, você tem que ir atrás do relatório. Nem todo mundo está no relatório, você vai ter que ir muitas vezes no prospecto de lançamento do empreendimento. Nas demonstrações financeiras ou no prospecto, mas tem. A informação é pública, mas ela está nas profundezas do site da CVM, da Bovespa. Enfim, não existe um serviço que te dê por enquanto, essa informação de maneira consolidada. Fica também uma dica para os administradores que poderiam colocar a informação já no relatório gerencial. Facilitaria muito. Enfim, e dito isso, eu acho que existem algumas oportunidades nos imóveis vagos e com perfis de riscos diferentes, né? Eu gosto, já falando um pouco de exemplos, né? Eu gosto dos da Faria Lima, aqui da região de São Paulo, da Faria Lima, Brooklyn ali, então o Tower Bridge Office, o Terra, esses daí estão sendo negociados na casa de 10, 11 mil reais o metro, são prédios jovens, se não me engano, modernos, jovens, AAA, e deve ter sido inaugurados em 2013, né? Os dois aí. Então, são prédios muito bons, novos,
E por serem novos, ainda não conseguiram... atingir a sua ocupação máxima. Exatamente. Ainda mais num período de crise e tal. Exatamente, as empresas enxugando muitas vezes e tal. A última coisa que a empresa pensa é fazer uma mudança, né? Mas eu acho que quando a economia melhorar, primeiro que a gente vai ter um período sem novas construções. Sim. Até porque tem um estoque muito grande de mercadoria aí no mercado. Quando a economia voltar a crescer, esses prédios modernos, etc., eles tendem a ter uma atratividade para quem quer montar uma empresa no Brasil, para quem quer expandir sua operação, etc. E São Paulo, ao contrário de outros lugares do mundo, São Paulo acabou virando um epicentro das empresas que querem se instalar no Brasil. Então você pega uma empresa jovem como o Facebook e o LinkedIn, o escritório deles... Google fica em São Paulo. Às vezes grandes multinacionais têm em São Paulo a sua América matriz. Latina, né? A matriz, digamos, para a Latinoamérica. Latinoamérica muitas vezes fica em São Paulo. Então, São Paulo tem essa pouca dependência de um setor específico, ao contrário do Rio, que tem uma dependência maior do setor de petróleo e do próprio governo, né? Então, assim, vamos supor, a dinâmica do setor automobilístico abriu a indústria, as indústrias nacionais não conseguiram competir, fecharam e vão ter que fechar escritório em São Paulo. Mas talvez a empresa chinesa ou a coreana vai ter que se instalar e vai procurar um escritório em São Paulo. Então, São Paulo tem essa dinâmica muito bacana, né? E esses empreendimentos que eu falei, o Tower Bridge Office, o Terra, eu gosto também do BBVJ, que é um fundo um pouco mais arriscado, e também do ANEF, eles com certeza negociam abaixo do valor de reposição, né? Só para entender por que te parece mais arriscado o BBVJ, que é ali na Marginal Pinheiros? Por uma questão de localização. Sim. Até pelo histórico dele. Você vê que o histórico dele de locação ele é um pouco pior do que outros fundos. E não acho que é uma questão de desleixo do administrador. Não, é uma questão de dificuldade de vender uma mercadoria que é um pouco mais difícil. Para quem não conhece São Paulo, existe um lado, vamos dizer assim, mais desejado da Marginal para se instalar, e existe o outro lado. Esse fundo fica do outro lado. Então ele tem uma dificuldade maior de Mas que no locação. Momento de economia aquecida, todos os lados seriam ocupados e a bons preços. Provavelmente. E ele está num preço muito baixo, né? Isso que o torna muito atrativo. Talvez ele não seja o melhor prédio de São Paulo, apesar de ter um padrão construtivo muito bom, mas você tem que não só levar em conta o padrão construtivo como a localização. Claro. O padrão construtivo é ótimo, a localização talvez não seja tão boa, mas o preço dele é tão baixo, que eu acho que faz sentido aquele investidor de longo prazo comprar cotas dele. Preço, você quer dizer preço das cotas em bolsa? Preço das cotas em bolsa. Se você quisesse ir lá e falar, quero comprar um andar aqui, não sairia barato. Com certeza não. Você pega o prédio residencial 100 metros do lado, é provavelmente 3 vezes o preço do que a cota está sendo negociado um metro quadrado. Então, acho que agora ficou bem claro o que é a compra da vacância, né? Você falou que fez essa carteira a partir do começo de 2015. O IFIX valorizou bastante de lá para cá. Você já saiu de alguma posição, da maioria das posições? Não, eu tenho um perfil de investimento que é próprio, é meu. No caso de fundos imobiliários eu não vendo, eu só compro. É um perfil meu. Cada um tem uma dinâmica, então essa é a minha característica. Essa estratégia que nasce como compra de vacância, um dia ela vai se tornar renda com um yield bastante elevado, já que você comprou barato. Eu imagino que sim. O dia que a economia melhorar, né? Aí tem questões de dinâmica própria do imóvel, tem a dinâmica da região e a dinâmica do país. Óbvio que tudo influencia um pouco, né? Mas eu acho que o dia que a economia voltar a crescer e a gente tiver a ocupação crescendo nas principais cidades do Brasil, com certeza o dividendo vai ser muito atrativo nesses fundos que eu citei. Já que você comprou há muito tempo atrás, né? Sim. Talvez, quem não saiba, em 2011 mais ou menos, a vacância em São Paulo era praticamente zero. Não tinha escritório vago para São Paulo. Se uma empresa quisesse vir para cá, não tinha onde se instalar. Tinha fila de empresas, né? Hoje tem um monte de escritório vago, mas são ciclos. São ciclos. Né? As coisas não vão acabar assim. Uma coisa que eu queria saber, em alguns desses fundos, alguma coisa já saiu diferente do planejado? Quer dizer, você achou que estava comprando lá num preço que já parecia mínimo e caiu mais, vai ter que esperar um pouco mais pelo retorno que você acreditava ter? E o que você aprendeu com isso, caso tenha acontecido?
Eu ouvi outro dia uma piada, um dito que é mais ou menos assim: o preço mínimo que uma cotação chega é 10% abaixo do que você acha que é o mínimo. Né? E com certeza isso já aconteceu com todo mundo e comigo não foi diferente. Eu já comprei fundos que caíram em relação ao meu preço de entrada, mas isso não me preocupa tanto. O que mais me preocupa é a perda de inquilinos. Eu tenho alguns fundos, principalmente no Rio, que perderam alguns inquilinos e estão tendo alguma dificuldade. Você já comprou por uma vacância que existia e essa vacância ainda aumentou. Isso, depois que exatamente. Então, mas você tem um portfólio, né? Eu tenho, acho que 25 fundos na minha carteira. E a diversificação consegue esse dano ele não é tão alto. Aliás, isso é uma das vantagens que existe em fundo imobiliário. Você tem, sei lá, uma carteira de... Quanto custa um imóvel em São Paulo, uma sala? Uns R$500 mil. Sim. Se você compra uma sala em São Paulo e... Concentrou tudo naquele imóvel, naquela localização. Sua vacância é binária, ou é 100%, perfeito, ou é zero. Né? O fundo imobiliário permite você pegar esses mesmos R$500 mil e alocar em quantos fundos você quiser. Existem mais de 100 fundos listados em bolsa. Você pode comprar 100 fundos. E lembrando que um fundo não tem só uma propriedade. Né? O BC Fund tem quantos imóveis dentro dele? O HGRE tem 98, se não me engano, o BC Fund deve ter uns 18, 20 imóveis. 18 prédios, empreendimentos, né? Empreendimentos, porque o Eldorado ali, o Eldorado, eles têm 70% do prédio do Eldorado, que é um prédio muito bacana aqui em São Paulo, e tem quantas propriedades dentro do próprio Eldorado, né? Então, deve ter umas matrículas de imóveis lá, deve ter mais de 100, né, dentro do BC Fund. É uma tremenda diversificação, com o mesmo dinheiro que você empataria num único imóvel, numa única localização. Né? Quero saber o seguinte, acho que está claro para todo mundo que é uma questão de perfil. Estratégias, elas não são excludentes e elas não têm uma certa ou uma errada. Tem perfil de comprar vacância, tem perfil de renda, e perfil tem muito mais a ver com a circunstância pessoal do que com o seu jeito de ser. Não é porque eu gosto de esportes radicais que eu vou ser agressivo com os meus investimentos, não é isso. Qual é o meu perfil? Eu sou solteiro, eu não tenho filhos? Eu sou casado e tenho filhos? Eu já estou próximo de me aposentar? A minha circunstância de vida é que me diz qual é o meu perfil de investidor, certo? Então, para quem tem esse perfil, para quem entendeu e tem perfil para comprar vacância, ainda tem oportunidade no mercado? Mesmo com a alta recente do IFIX? Eu acredito que sim. E qual o perfil, falando de perfis, qual o perfil que eu acho que se adequa mais comprar vacância, né? Provavelmente é uma pessoa que não precisa da renda no mês seguinte. Sim. A renda dos fundos que tem vacância maior chega a ser até zero, como no caso do XTED, XTDE 11. Que eu acho que nesse preço talvez seja até um fundo interessante. Lógico que nunca botaria uma participação relevante do meu capital naquilo ali. Porque sempre diversificando em vários primeiro que paga zero, né? Segundo que o principal imóvel dele fica numa região mais arriscada que a média. De petróleo. Isso, para quem não conhece, o XTED o seu principal imóvel fica em Macaé, né? E 70% do fundo contém esse imóvel, que é uma região que sofre com tudo que a gente sabe de Petrobras, o petróleo que já chegou a $150, hoje está na casa de 40, e isso machuca a economia da região inteira, que é muito dependente da indústria de petróleo. Mas o imóvel está muito barato. Eu até compartilhei com você, num grupo lá de WhatsApp, que os imóveis na região estão tudo na casa de R$5 mil o metro, o preço pedido. O XTED está sendo negociado por 1.500. Então, quem tem perfil, tem dinheiro e tem liquidez, quer dizer, não precisa desse dinheiro no curto prazo e não precisa de renda no curto prazo, pode se interessar pela estratégia, estudar um pouco mais e montar uma carteira. Isso. Muitos institucionais fazem isso. Né? Tem muitos fundos imobiliários e eles não buscam só o rendimento, buscam também esse ganho de alfa, como a gente estava falando. Mesmo porque eles veem que as propriedades no mercado físico não caíram tanto de preço. Perfeito. Né? Mesmo porque teve inflação, que a gente pode até falar aqui, o INCC subiu 50% desde 2011, desde que a Dilma assumiu. E as cotas caíram, muitas dessas cotas, e as cotas que, em relação a 2012, caíram quase todas, né?
o IFIX está na máxima, mas é porque ele computa o dividendo. Se a gente excluir o dividendo e ainda excluir a inflação... É a inflação. Pô, deve ter... Está longe da máxima ainda. Está muito longe da máxima. Ou seja, ainda tem oportunidade mesmo com essa alta nominal do IFIX. Isso. Mas não é em todos os setores, não é em todos os tipos de fundo imobiliário. E eu acho que esses investidores institucionais, eles estão tentando fazer exatamente essa arbitragem de você comprar metro quadrado barato e eventualmente vender metro quadrado em outro mercado que não o mercado de capitais. Isso. Foi o que aconteceu com o Terra. Comprar em bolsa e depois vender no mercado real. Até também remete àquilo das OPACs que a gente comentou. Isso aí acho que vale uns 3 debates aqui. Tem assunto que não acaba mais. Falando em assunto que não acaba mais, hoje a gente ainda tem um tempinho e tem a possibilidade de bater um papo aqui via chat. Então eu vou começar a dar uma olhada aqui para a tela do computador e se você quiser mandar uma pergunta aqui para o Thiago, aproveite a oportunidade. Tá? Vamos lá, vou dar uma olhada aqui no chat. O pessoal falando do MBR que a gente comentou. A gente tem mais uns minutinhos antes de terminar. 267 pessoas ao vivo aqui, hein? Que bacana. É o recorde? Acredito que sim. Pô, que bom. Que sim. Vai crescendo semana a semana. Será que eu conheço alguém aí? Júnior, o Sabe Tudo. Pô, esse aí eu queria conhecer. Esse aqui é o Petit, trabalha comigo lá. Um abraço, Petit. Petit, olha aí. João, nossa, até o João do Feijão aqui. Pessoal, alguma questão? Senão a gente faz um encerramento. Eu quero dar um recado para a semana que vem. Tá aqui, ó, registrado que a gente está dando uma olhada no chat. Se tiverem dúvidas, ok. Mas acho que eles estão mais batendo um papo entre eles lá no chat, viu, Thiago? Tá bom. Então, antes de encerrar, eu quero dar um recado. Pode falar. Não, acho que deixei bem claro, então, já que não tem nenhuma dúvida. Exatamente. Eu tinha um professor na faculdade que fazia isso. Ele perguntava, alguém tem dúvida? Não, então porque eu dei a aula perfeita aqui. Não deixei nenhuma dúvida. Então, 2 coisinhas que eu vou pedir para colocar essa imagem na tela, por favor. De que a gente falou aí da estudo, planejamento, e essa é uma imagem que circula aí nas redes sociais. Eu sei que você já clicou, já curtiu, já compartilhou e talvez não se lembre de que a vida não é assim linear, tão fácil. A estratégia de compra de vacância é válida para quem tem perfil, mas lembre-se, como o próprio Thiago mostrou aqui, às vezes você compra achando que já está no fundo do poço e as coisas mudam, as circunstâncias ainda podem ficar mais difíceis. Então é preciso ter planejamento para poder atingir lá o seu objetivo. As coisas não vão ser lineares, mas se você tem objetivo e tem perfil, se preparou para isso, vai chegar lá. E um recado então que eu quero dar antes da gente encerrar, pode voltar aqui para mim, obrigado. Semana que vem a gente vai ter um bate-papo aqui bem especial, vai vir o pessoal lá da Votorantim falar sobre o BBPO11, o BB Progressivo 2, o fundo imobiliário com o maior número de cotistas, pessoas físicas do Brasil. Então se você é cotista, tem que assistir. Se você não é cotista, grande oportunidade de conhecer um fundo imobiliário relevante em patrimônio, liquidez, locatário, de conhecer esse fundo apresentado por quem toca ele no dia a dia. Tá legal? Muito obrigado, até semana que vem. Thiago, muito obrigado. Obrigado você. A gente vai se ver mais vezes aqui, com certeza. Com certeza. Obrigado, um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.